Na viagem da vida, muitas vezes nós podemos permitir que muitas coisas aconteçam que nos desfiguram. Outras vezes, não somos nós que escolhemos, mas é justamente o meio em que nos encontramos que vão nos desfigurar. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais da história do Ademir, este homem que, mesmo em meio ao seu ambiente completamente desfigurado, buscou, através de um encontro com Deus, ser transfigurado no rosto que o próprio Deus sonhou para ele. Começa agora o Gente de Fé. Que bom chegar até você com o nosso programa Gente de Fé. Esse programa que tem como intenção mostrar para nós um Deus que caminha conosco, apesar de todas as situações que nós possamos viver, as mais inusitadas possíveis. Nós estamos neste tempo também em comemoração. Neste ano, o programa Gente de Fé está comemorando seus 20 anos. E nessa nova roupagem, já são 3 anos que eu estou à frente deste programa, com muita alegria, com muita paz, com muita gratidão ao coração, porque cada pessoa que vem a este programa, para mim é uma grande alegria, porque é uma forma de me encontrar com o Deus que eu acredito. Então seja muito bem-vindo ao programa Gente de Fé, com o nosso cenário novo, com a nossa roupagem nova. Então seja muito bem-vindo. E cada vez que nós nos colocamos aqui também, é uma forma de nós saborearmos tudo aquilo que Deus vai fazendo na vida das pessoas. E hoje quero agradeço e já acolho de maneira muito especial Ademir Gomes. Bem-vindo, Ademir. Obrigado. Que Deus te abençoe. Vamos conversar um pouquinho. O Ademir que já esteve em alguns programas da TV Canção Nova, como o próprio PHN, né? Um pouquinho antes do programa nós falamos dos enfoques dos programas que são diferentes, porque muitas vezes nós trabalhamos muito a dimensão de um Deus que é capaz de nos tirar dos mais profundos poços da vida. Isso o programa PHN trabalha de uma maneira majestosa, com a conversão das pessoas. Mas este Deus que, depois que nos tira dos mais profundos poços, nos leva a fazer uma experiência também, muitas vezes, de via sacra, de via crucis, da via dolorosa, como ele mesmo passou. E é isso um pouquinho que nós vamos conversar. Mas antes, quem é o Ademir Gomes? Bem-vindo. Obrigado, Padre, pelo convite, né? A gente fica muito feliz. Meu nome é Ademir, né? Como o senhor disse, sou de Santo André. Santo André, para quem não sabe, é ABC Paulista. ABC Paulista. Fica aqui pertinho da capital de São Paulo. Sou da paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Nosso pároco é o Padre Vanderlei Nunes. Faço parte do grupo de oração Filhos da Misericórdia. Hoje me encontro como coordenador do grupo de oração e também sou secretário da Renovação Carismática da região Centro Santo André. E sou casado, tenho 4 filhos, 3 homens e uma menina. A minha esposa, ela se chama Vívia. E também tenho o chamado de ser missionário. Viajo muito para pregar a palavra de Deus, né? Dando esse testemunho, aonde eu tive a oportunidade, a chance de conhecer a misericórdia de Deus, né? No momento mais difícil, mais escuro da minha vida, Deus me deu uma oportunidade e uma chance, né? E eu agarrei ela com toda a minha força, né? Quando você fala isso, porque hoje você diz que você tem toda essa experiência de uma pessoa de fé, de um gente de fé, como o próprio nome do programa
do nosso programa diz. Então você tem a sua família, você está numa paróquia, você está inserido em movimentos, na espiritualidade carismática, dentro de uma realidade de ser pregador, de sair em missão, de falar da palavra de Deus, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Mas antes de nós entrarmos em quem era o Ademir, ou o que o Ademir fez, porque o Ademir continua o mesmo, né? Ele mudou as atitudes. Deus, ele fez parte da sua vida sempre. Vamos lembrar um pouquinho do Ademir lá na infância. Deus existia ali, como é que é um pouquinho da sua infância? Na verdade, padre, Deus, a palavra Deus, ela sempre existiu. Aham. Mas o conhecer Deus só foi devido muito tempo depois. Porque com 8 anos eu não tive a chance assim de ingressar ou conhecer as coisas que Deus poderia fazer na nossa vida. Porque com 8 anos o meu pai, ele me dava 10 quilos de maconha. O seu pai? O meu pai. O meu pai era o chefe do tráfico de droga, lá na favela em Santo André, Sim. no ABC Paulista, chamada Favela do Bragança, Uhum. que até hoje tem o nome da Favela do Bragança. Esse nome não foi tirado, permanece nessa favela. E o meu pai me dava 10 quilos de maconha para eu cortar. Você com 8 anos de 8 idade. anos de idade. E ele sempre frisava para mim, se eu quisesse ser homem, se eu quisesse adquirir o respeito das pessoas, eu tinha que ser igual a ele, né? E eu sempre tive na minha cabeça, no meu jeito de pensar, porque eu não tive chance de ir à escola. Uhum. E ele falava, você tem que ser igual a mim. E, na verdade, eu queria ser igual ao meu pai. Porque o meu pai chegava nas favelas, nas outras comunidades que tem próxima à favela, que era da nossa família, que as pessoas tinham medo, respeito. Então, eu queria ser igual a ele. E eu comecei a querer ser igual mesmo. No entanto, que o meu apelido dentro da criminalidade, na criminalidade existe vulgos, né? Sim. E o meu era Minhoca, né? Uhum. O meu apelido dentro da favela era Minhoca. Então, o meu pai, ele não deixava eu ter uma infância, brincar com um carrinho, jogar uma fubeca, um papagaio. Meu pai nunca me deu um presente assim. Você tem mais irmãos? Não. Tenho. Tem. Tenho E o é Alessandro. a mesma criação que Sus, a você mesma. recebeu E foi dada a seus ele. irmãos também. Desculpa, eu te cortei. São quantos irmãos? Eu tenho 4 irmãs, a Alessandra, a Cristina, a Denise, a Lenice. Sim. E o Alessandro. Ele é mais novo ou mais velho? Mais novo do que eu. Mais novo. Porque, E eles também receberam essa mesma educação? Justo. Mas nem todos foi para essa vida. Entendi. Somente eu, meu irmão e a minha irmã mais velha que teve a infelicidade, por causa do sexo desregrado, ela ser portadora do vírus, Do né? HIV. Isso. Mas, assim, quando eu completei 12 anos, o meu pai me deu meu primeiro revólver, né? Uhum. Para eu andar dentro da favela, até para inibir as outras pessoas, né? Então, ele falou, não, por exemplo, porque a gente coloca uma arma na cintura, a gente quer impor as pessoas, né? Então, essa foi a instrução do meu pai. Se alguém mexer com você, você pode atirar. Uhum. E aí, o que acontece? Quando eu e meu pai íamos embalar a cocaína, a gente chamava o meu irmão, o Alessandro, de 4 anos, porque a cocaína ela é misturada. Se mistura com o reidrate, que é um soro fisiológico, com o bicarbonato e o pó royal para poder render a droga, justo. E aí o meu irmão, ele era o termômetro. Se a cocaína estava forte ou fraca, com 4 anos. Ele usava... A gente colocava nos lábios. Entendi. Nos lábios dele. E com 7 anos, meu irmão já começou a usar cocaína. Meu Deus. E aí nós começamos a usar droga junto. O apelido do meu irmão... Entre vocês dois, qual que é a diferença de idade? É bastante, né? É. É bastante. 6, 7 anos, né?
Entendi. Então ele tinha em torno ali de 7, 8 anos, você já estava ali com 16. 14, 15 14, anos. 15, 16. Isso. E aí o que acontece? O apelido do meu irmão era Rolinha, porque ele era muito magrinho, porque ele não desenvolveu nada. Meu irmão nunca foi à escola como eu, né? E ele falava que sempre seria o pior bandido. E ele foi se tornando um cara até mesmo pior do que eu e meu pai. Por causa da referência que vocês tinham Do pai. do pai, apesar do pai ser assim, mas era o pai herói. Era o pai que nós tínhamos como referência, né? Era o pai que vocês tinham como referência, então seguir o mesmo caminho seria o correto. Naquele momento era o correto. Uhum. E quando eu e meu irmão usava droga, nós roubava muito junto. E nós fomos roubar uma farmácia, e nesse assalto, numa troca de tiro, meu irmão ele foi preso. Ele deu 2 tiros no farmacêutico e ele foi preso. Ele ficou 2 anos na FEBEM. Depois de 2 anos na FEBEM, o meu irmão saiu. Porque quando a pessoa vai presa, ela volta gorda, diferente. E ele falou que não ia usar mais droga, que ia só roubar, mas não ia usar droga. Demorou 6 meses, nós voltamos a usar droga junto, voltamos a roubar, e nós fomos roubar uma casa. Roubamos uma casa, trouxemos 2 carros de mercadoria roubado, descarregamos tudo que tínhamos roubado e fomos... Eu fui fazer a contabilidade que tínhamos roubado, e o meu irmão foi usar droga na viela. E dentro de favela, existe muita rivalidade, e nós tínhamos algumas. Porque nós expulsamos uma pessoa da favela, que batemos muito nele. Ele disse que um dia viria se vingar de nós. E naquela noite que nós chegamos desse assalto, meu irmão foi usar droga na viela. Ele, usando droga, começou a descer 2 homens. Eles sacaram uma submetralhadora chamada matraca. A bala dessa metralhadora é mais ou menos desse tamanho. Começou a atirar em todo mundo. Meu irmão ele saiu correndo. Quando ele chegou no portão do barraco, ele tomou um tiro de metralhadora do lado esquerdo do crânio e arrancou o tampão do crânio do lado direito. A massa cefálica escorria com o sangue. E ali ele jogado no chão, agonizando, respirando, automaticamente ninguém iria se prontificar a ajudar. Uma porque bandido bom, a expressão é bandido morto, né? Sim. As pessoas não acreditam numa recuperação, nada. Mas um homem chamado Reginaldo, um homem de Deus, ele falou: Minhoca, vamos levar o seu irmão para o hospital. E nós socorremos o meu irmão, ele fez 10 cirurgias na cabeça. Depois de 10 cirurgias, ele ficou 7 anos e 2 meses no hospital. 7 anos? E 2 meses. Ele ficou no hospital em Suzanos. No hospital da clínica, tem na porta, tem uma águia bem grande de inox, se eu não me engano. Nesse período, ele ficou 7 anos e 2 meses. Depois de 7 anos e 2 meses, ele voltou sem a metade do crânio, com um braço direito seco, porque o cérebro trabalha lá do oposto. Sim. Ele voltou com um buraco de atraque, com as pernas atrofiadas, secas, usando fralda. Ele ficou mais 6 meses dentro da minha casa e depois ele veio a falecer. Mas eu entendo que esse período, desses 8 anos, foi o período que Deus encontrou de salvar o meu irmão. Porque a única maneira que Deus encontrou de salvar o meu irmão e através do meu irmão salvar a nossa família foi desse jeito. Acontecer algo dessa dimensão, dessa tragédia. Com esse acontecido, então houve aí o começo da mudança de todos os membros da família, inclusive você. Então, porque depois que ele faleceu, né? Quando ele tomou o tiro, ainda eu continuei. Entendi. Porque assim... A vida que você tinha era vida de tráfico, crime... Prostituição. Com 17 anos eu conheci uma mulher de 24, nós tivemos um relacionamento que nasceu o meu primeiro filho chamado Guilherme. Sim. Mas aquilo que o meu pai era para mim, eu era para ele. No entanto, a primeira vez que a minha ex-mulher, mãe do Guilherme, levou ele na minha casa, o meu pai chegou bêbado, drogado, colocou um revólver 38 na mão do meu filho, dizendo que seria igual o pai, igual o avô, igual o tio. O seu filhinho tinha
Bebezinho. 3 meses de nascido. 3 meses? E o meu pai bêbado, drogado. Meu pai era muito violento. Meu pai batia muito na minha mãe, espancava muito a minha mãe. Muitas vezes eu apanhei do meu pai num monte de criminoso, com o meu revólver na cintura, ele dava tapa no meu rosto e a gente tinha que abaixar. Meu pai traía muito a minha mãe e a minha maior vontade era matar o meu pai. No entanto, que quando eu completei 19 anos, ele chegou bêbado, drogado, começou a espancar a minha mãe, a bater. Eu arranquei o meu revólver da cintura e eu dei 2 tiros para matar o meu pai. Graças a Deus ele não morreu aquele dia, mas eu expulsei ele da favela. E eu, com 19 anos, me tornei gerente do tráfico de droga. Ou seja, o seu pai saiu e você ficou no lugar dele. Justo. Não com uma hierarquia, digamos, como normalmente acontece em outras situações, o filho ocupa o lugar do pai, mas não foi uma hierarquia, mas foi numa expulsão. Você porque, assim, expulsou o seu pai e assumiu o lugar dele. Porque ele batia muito na minha mãe, né? Sim. E a minha vontade era matar ele, porque assim, ele me criou para eu ser uma pessoa ruim. Entendi. Ele falou assim, você tem que ser um criminoso. E eu fui um criminoso contra ele. Uhum. E o tempo foi se passando. Só aquilo que o meu pai era dentro da minha casa, eu comecei também a me tornar. Porque eu espancava minhas irmãs de cabo de vassoura. Eu bebia muito, eu usava muita droga. Me prostituía muito, porque a facilidade é muito grande. Sim. Da prostituição. O poder, né? Eu conheci uma jovem de 14 anos, a qual ela, colega da minha irmã, e eu comecei a ter um relacionamento. Ela ficou grávida do meu segundo filho, o Maicon Vinícius. Ela tinha 14 e você já era de maior. 24. 24. Ou seja, além disso, pedofilia. E aí, depois, quando o Maicon nasceu, fez 1 ano, ela ficou grávida novamente, e nasceu o meu terceiro filho, Wilker. Dessa mesma? Dessa mesma mulher. Sim. Hoje, eu sou casado com a minha esposa há 10 anos, tenho 11 de relacionamento. Eu tenho a Verônica, de 10 anos, sim, que é a flor do meu jardim, a minha princesa. E aquilo que o meu pai foi para mim, eu fui para o Mike e o Wilk. Porque o Mike e o Wilk, eles eram cobaia para transportar a droga de uma favela para outra. A gente colocava a droga nas fraldas e ele levava. Mas quando eu ficava bêbado, drogado, ele dormindo, eu ia, cortava as fraldas dele, naquela, a gente chama de noia, né? Uhum. Aquela noia das drogas, você rasgava a fralda, né? Para procurar a droga. Eu usava droga em cima do meu filho, eu usava o mesclado, que é o crack com a maconha, eu fumava crack em cima deles, a fumaça na minha mãe. E eles bebezinhos? Bebezinho. E eu não me preocupava, né? Deixa eu perguntar, porque dentro dessa situação você falou muito do seu pai, você falou muito de você, dos seus irmãos e sua mãe. Porque você agora tocou no assunto, você tocou no nome dela. A minha mãe chama Dona Teresa. Uhum. O meu pai chama Esdras. Inclusive hoje é aniversário da minha mãe, 75 anos. Meus parabéns, Dona Teresa. A minha mãe, eu defino ela como uma guerreira. É uma mãe que nunca desistiu da gente. É uma mulher que muitas vezes via o meu pai trair ela com outras mulheres. Ela apanhou a vida inteira do meu pai, mas nunca abriu a boca. Ela sabia de tudo que acontecia, sim, mas ela não se envolvia em nada disso. Não, a minha mãe não. Uma porque meu pai não deixava ela, né? Era mais os filhos, né? Entendi. Mais os filhos homens. E hoje, a minha mãe, ela mora na mesma favela aonde eu fui traficante 19 anos. Uhum. A dona Teresa. Inclusive, durante 19 anos? Eu fiquei 19 anos. Dos 8 aos 27, né? Uhum. E ela hoje, ela sofreu um AVC, tudo, né? Meio paralisado do lado esquerdo, mas é uma mulher guerreira. Uma mulher que, quando a gente ia preso, ela ia na delegacia nos tirar. Quando a polícia invadia a nossa casa, ela nunca falou que o filho era ladrão. Porque é a mãe, né? Claro. Ela vai suportar tudo em prol ao amor materno, né? E em tudo isso, mas muitas vezes, eu cozinhando, porque a gente cozinhava o crack
dentro da panela de pressão, a cocaína para transformar o crack. E a gente tinha arma em cima da mesa, e a minha mãe sempre falava, você vai morrer. Só que a gente sempre falava, amanhã faz 2 dias, ninguém se preocupa comigo, né? E o tempo foi se passando, eu tomei um tiro do lado do coração, tive que remover a bala dentro de casa, porque não podia ir para o hospital, porque se fosse para o hospital, a gente é preso. Sim. Numa outra situação, eu tomei um tiro na rótula do joelho também, pegou aqui em cima, atravessou o joelho, também não podia ir para o hospital. Como que eu curei isso aqui de madrugada? Bebendo pinga e fumando pedra de crack. Hoje... Vamos deixar claro que isso não cura, né? Não porque cura. Senão as pessoas vão querer fazer em casa. Isso não cura. Não cura, realmente não cura. É porque é o que tinha aquela hora, né? Sim, eu entendi. E hoje eu tenho umas 15 passagens na polícia. Os meus dentes apodreceram todos, são todos recuperados, outros são jaquetas, atrás, embaixo, em cima. Eu mesmo arranquei os meus dentes, né? Com a ponta da faca, louco de droga, porque doía muito. A gente colocava cocaína, ele estourava e a gente arrancava os pedacinhos. O tempo foi se passando, a última vez que eu fui preso, eu tinha 26 anos. Fui preso, passei Natal, passei Ano Novo. Muitas vezes que não tinha pinga, não tinha droga, a gente tomava desodorante com suco de laranja para poder ficar louco no presídio, né? Porque, assim, a abstinência ela é muito grande. Você chegou que você ia preso, não tinha o que tem hoje, né? Com tudo aquilo, audiência de custódia, essas coisas todas que hoje tem. Sim, essa facilidade. Essa facilidade de, inclusive, ser julgado rapidamente. Então, você era preso, pego em flagrante, vamos dizer assim, mas você chegou a ser julgado, como é que foi isso? Diante então, dessas coisas. O que acontece? A gente vai preso, mas sai, né? Sim, essa é, infelizmente, a justiça brasileira. Você dá o jeito, né? Sim. Você tem um jeito. Claro. O dinheiro é o jeito. O dinheiro paga. O dinheiro paga a liberdade em todos os sentidos. O dinheiro realmente ele paga. Ele não permite você ficar preso. Inclusive, a última vez que eu fui preso por porte ilegal de arma. Eu fiquei 3 meses essa última vez. Eu saí, fiquei respondendo processo. O meu último processo que eu respondi foi quando eu estava na clínica. De recuperação. Justo. Sim. Aí eu saí do presídio, passei o Natal, passei Ano Novo, meus filhos estavam no presídio. No mês de março, quando eu completei 27 anos de idade, eu estava 15 dias sem dormir, fumando pedra de crack. 15 dias? Fumando crack e tomando pinga. O meu café da manhã era um copo, assim, mais ou menos, desse daqui de pinga, né? Porque eu tremia de manhã, então eu tinha que tomar a pinga, né? Crise da abstinência. Eu tomava a pinga chamada cavalinho. Uma garrafa, igual a garrafa de cerveja, tomava um copo de manhã e fumava uma pedra de crack. Se não tinha o crack, eu rapava o cachimbo e fumava. Isso dentro do presídio? Não, isso... Quando eu saí do presídio. Quando você saiu? Saí do presídio. Você vivia ali, passava o quê? 1 mês, 2 meses? E saía. E saía, voltava a mesma vida. Sabe? Voltava mesmo. Ia, voltava, mesma Só vida. que na última vez que eu fui, eu perdi a gerência do tráfico, né? Entendi. Porque dentro da criminalidade existe algumas posições, hierarquias. Sim. E você, a pessoa que vende não pode usar. Só que eu me tornei um viciado. Entendi. Eu me tornei um consumidor. Tudo que eu pegava, eu vendia e usava. Muitas vezes, na hora do acerto de você pagar o montante, faltava, né? Que era o seu uso. O meu uso. E aí, o que acontece? Eu perdi a favela. A favela passou a ser de outra pessoa. Só que fora eu e o meu pai e o meu irmão, eu tenho mais alguns primos também engajados nisso. Entendi. Na verdade, nós somos de uma família inteira. Tem 2, 4, 6, quase 8 primos nessa mesma situação. Uns que estão mortos, né? Um que
continua usando, mas não rouba. Outro que saiu do presídio agora, outro que não pode vir aqui para São Paulo, que ele foi julgado dentro do Tribunal do Crime e foi cortado as 2 orelhas e o dedo mindinho dele. Então eu perdi, eu me tornei dentro da criminalidade, uma palavra que as pessoas dentro do crime a gente chama de nóia. Eu não morri porque Deus realmente tinha um plano na minha vida, mas eu também pela consideração da família. Entendi. A favela do Bragança, o filho do Bragança, o Minhoca. Entendi. Então eu não morri, mas eu vivi como um lixo. Existe aí então até o fato de você dizer da favela do Bragança, que era o seu pai. Sim. Né? Seu pai é vivo? Meu pai é morto. É morto. Você dizendo, porque enquanto você me dizia isso, por isso que eu quis começar o nosso bloco, que nós vamos encerrar o primeiro. Começamos o primeiro bloco dizendo justamente de que você hoje é pregador da palavra, você hoje é um homem de Deus, você hoje é gente de fé. Gente de fé. Viveu tudo isso daí. Mas eu quis fazer essa mesclagem no programa para nós encerrarmos o primeiro bloco dizendo: nós não somos fruto do meio. Só somos se quisermos. Só somos se não nos abrimos à experiência de um Deus que quer resgatar todos os seus filhos. Você disse, pai, irmão, os seus filhos, né? Porque você fez isso com os seus filhos, a família inteira. Então o seu meio era esse. E você praticamente nasceu e cresceu neste meio. Sim. Então, a sua sentença seria a mesma. Me perdoe falar, mas a sua sentença seria a mesma do seu irmão. A morte. Né? Mas para dizer que não somente do ponto de vista espiritual, porque Deus tem um olhar carinhoso para todos nós. E Deus tem algo para a sua vida, e nós vamos conversar sobre isso no segundo bloco. Mas também do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psicológico, nós não somos somente frutos do meio. O meio onde nós estamos, ele pode nos condicionar a ser aquilo. Condicionar, que eu falo, nos dá condições para ser aquilo e somente aquilo. Mas o que realmente determina é a nossa escolha. E principalmente quando essa escolha é uma escolha em Deus, nós somos capazes de sair do fundo deste poço que você viveu, e nós vamos ver como que aconteceu isso e como isso se manifesta dia a dia no segundo bloco. Para que eu estou dizendo isso? Você pode não ter vivido o que o Ademir viveu, e muitas vezes você se prende naquilo que é a sua história. Ai, coitadinho de mim, eu só sou assim por causa disso. Não! Existe um Deus que faz novas todas as coisas. E este Deus é capaz de fazer o impossível para que o seu possível aconteça. Eu deixo você pensando nessa frase. Na volta no segundo bloco eu explico. Deus é capaz de fazer o impossível para que o seu possível aconteça. Pense um pouquinho. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Gente de Fé. Deus, ele é capaz de fazer o impossível para que eu e você possamos fazer o nosso possível. O que é isso? Dentro da história que nós estamos ouvindo, do testemunho que nós estamos ouvindo do Ademir Gomes, Deus é capaz de fazer o impossível, justamente porque, diante dos fatos que ele foi nos contando, diante dos fatos que ele foi nos narrando, era possível que ele saísse a partir do momento que fosse fortalecida na vida dele os dons, as qualidades, as virtudes que Deus tinha te dado. Por exemplo, a primeira, a liberdade de escolher. Mas então Deus precisava fazer o impossível. Qual o impossível? Mais uma vez, Deus entrar na vida de uma pessoa, porque
isso para nós é impossível. Mais uma vez, Deus entrar na vida de uma pessoa para que dentro de nós, dentro do Ademir, pudesse dizer, chacoalhá-lo: ei, meu filho, você teve essa história, você teve essa vida, mas depende de você sair dela. Eu estou aqui, eu estou com você. O que para você parece impossível, eu estou aqui, eu estou com você. É assim que Deus age. Nos nossos possíveis, é Deus quem realiza o impossível. Não é o meu impossível, porque o meu impossível sempre continuará impossível. O que Deus faz, Ele sim, o impossível Deus pode realizar. Até se canta isso, né? O impossível Deus pode realizar. Todo esse primeiro bloco que nós tivemos, Ademir, onde você relatou de uma forma bem resumida, rápida, porque se nós fôssemos contar aí quase 20 anos de vida de tráfico, de crime, nós ficaríamos aqui anos e anos também para contar tudo, todos os detalhes. Mas houve então uma mudança, senão nem aqui você estaria sentado. Sim. Como é que essa mudança aconteceu? Quando ela aconteceu? Como ela aconteceu? Quando eu completei 27 anos, eu pesava 48 quilos. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,72, 1,71. Ou seja, você pesava metade da quantidade de quilo que você tinha que ter. Então, eu usava 15 papel de crack, tomava 3 litros de pinga pura. Quando eu completei 27, eu estava na decadência da criminalidade. Morava num barraco chão de terra. Muitas vezes que nós acordávamos, o rato estava dormindo nos pés da cama. Então, uma situação surreal de se viver. E no mês de maio, eu estava 15 dias fumando crack. Às 2 horas da manhã, eu estava sentado na privada, eu dei uma cachimbada, olhei para um pedacinho de espelho e fui até a minha mãe. Falei: mãe, a senhora me ajuda ou eu vou morrer, eu vou voltar para a cadeia. Logo de manhã, minha mãe foi na igreja Nossa Senhora da Paz, que é perto da favela, o qual eu já tinha roubado o dinheiro da coleta 3 vezes da casa do Padre Pedro. Inclusive, eu tinha até enforcado ele da primeira vez que eu roubei ele. E depois, lá tem uma comunidade chamada Nascer de Novo. Quem era o coordenador e era o Paulo Sérgio, o Paulinho, que era um ex-freguês meu que comprava droga de mim. Que ele fez um retiro na Milícia da Imaculada e ele se converteu. Ele propôs para o padre esse projeto e abriu essa clínica. É em Mauá. E a minha mãe pediu ajuda e eu fui ser internado nessa clínica. Só que todo mundo, eles dizem, roubou, matou, agora vai se esconder atrás da palavra de Deus. Na verdade, eu fui para essa clínica para ser gerado novamente. Gerado no aspecto do que? De colocar em mim um novo sentimento, uma nova personalidade, um novo coração, aquilo que realmente Deus sonhou na minha vida, que por motivos de decisões lá atrás me levaram a fazer tantas coisas erradas. E eu fiquei internado 7 meses dentro dessa clínica. No 3º mês que eu fiquei internado, que eu estava internado, eu quase tirei a vida de um dos coordenadores, os monitores que a gente chama, né? E graças a Deus eu não fui expulso. Dentro dessa clínica, eu fiz a primeira comunhão, fiz o crisma, era evangelizado. A pessoa que nos evangelizava dentro dessa clínica era a Geralda, uma mulher de Deus excelente, que me apresentou Deus através de acreditar que nós poderíamos ser diferente daquilo que nós entramos. Deu 7 meses de tratamento, eu fiz a primeira comunhão, fiz o crisma, tive a oportunidade, na consagração à Nossa Senhora, carregar a imagem peregrina de Nossa Senhora, tive essa oportunidade e tive a oportunidade de fazer o meu primeiro retiro. Sim. Aonde as pessoas pregavam a palavra de Deus e quando a gente vem de uma história negativa, todas as pregações, ela vem de encontro com a gente.
vem diretamente para a gente. E cada pregação, a única coisa que eu guardava dentro do meu coração era que Deus me amava. A única coisa que eu guardei em todos nesse retiro é: Deus te ama, Deus vai te perdoar. E todas as pregações, até uma pregação sobre Nossa Senhora, que hoje eu sou muito devoto de Nossa Senhora, muito de verdade, ao ponto de rezar 8 terços por dia. Deus seja louvado. Rezo 8 terços por dia, graças a Deus. E nessa pregação, uma mulher estava pregando sobre Nossa Senhora, ela disse: olha, tem um rapaz que tomou um tiro do lado do coração, e Nossa Senhora colocou um manto sagrado sobre teu peito. Desde então, eu comecei a pegar amor a Nossa Senhora. Fui batizado diante do Santíssimo pela primeira vez. Batizado no Espírito Santo. Isso. Depois desse retiro, nós voltamos para a clínica. Concluí o meu tratamento. A medicina diz que a pessoa igual eu fui não pode voltar para o mesmo lugar. Mas Deus, ele quebra as estatísticas. Ele rompe as barreiras e o conceito humano. E eu fui morar na mesma favela aonde eu fui traficante 19 anos. Quando eu cheguei na favela, os meus primos, meus parceiros, porque na criminalidade a gente tem parceiro, falaram assim: não, Minhoca, você não aguenta. Mas na verdade não foi o Minhoca que voltou. Na verdade, quem voltou para aquela favela foi o Ademir. Eu fui morar no mesmo barraquinho que eu deixei, chão de terra, a mãe dos meus 2 filhos. Mas quando eu voltei, eu me separei da mãe dos meus 2 filhos e os meus 2 filhos ficaram comigo. Sim. Seus 2 filhos mais velhos. O Mike e o Wilke. O mais velho morava com a primeira mãe. Ah, tá. Tá entendido. Guilherme. E eu comecei a ir para a igreja. Mas quando eu entrava na igreja, as pessoas diziam assim: ó, ladrão da igreja. Porque realmente eu tinha roubado a igreja. Se eu tivesse dado ouvido ao julgo, à condenação, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas eu só tinha uma meta: Deus, ele me ama. Deus tem uma promessa na minha vida. No entanto, que o meu primeiro emprego foi catar ferro velho. Eu trabalhava de reciclagem. O meu primo Ricardo, ele tinha um ferro velho de reciclagem e eu comecei a trabalhar. Depois eu comecei a trabalhar de ajudante de pintor, me tornei um pintor profissional. Só que eu morava num barraquinho. E eu comecei a buscar formação de cura, formação de intercessor, de pregador. Comecei a minha trajetória com Deus. Sim. Só que existem os obstáculos. E o maior obstáculo que eu encontrava naquele momento era a situação de vida que eu vivia. Naquele barraco chão de terra, quando chovia, alagava tudo, os ratos passando em cima da água do esgoto, morava na frente da fossa. Ou seja, deixa eu só entrar aqui. Nesses 7 meses que você ficou? Sim. Nesses 7 meses, Deus tinha te devolvido a dignidade de filho de Deus. Sim. E quando você volta para a mesma situação, você volta, como você bem disse, não mais o Minhoca, mas o Ademir. Mas o Ademir. E aí isso te trazia uma espécie de, não vou dizer revolta, mas uma espécie de um desconforto. Por quê? Porque você tinha uma dignidade e você se encontrava numa situação que violentava a tua dignidade de filho de Deus. Justo. Essa situação desfavorável que você... Ali era uma situação de pobreza, vamos dizer assim, mas que a situação que você se encontrou antes deste encontro com Deus, deste batismo no Espírito Santo, da vida sacramental, era muito pior do que aquela. Aquela era só para dizer para você: olha de onde você saiu, meu filho. E era isso que te incomodava. Então, e aí eu comecei a procurar, comecei a rezar o terço no grupo de oração. Comecei no grupo de oração, que era a FEC, Fé, Esperança e Caridade. E numa das pregações que eu fiz, uma das primeiras, eu conheci um homem chamado Osmar. Eu sempre digo: aquilo que eu não consegui com a graça de Deus, com as minhas mãos, Deus colocou alguém para me abençoar. E eu, graças a Deus, eu tive pessoas maravilhosas na minha vida que me abençoaram grandemente. E nesta pregação, um homem chamado Osmar, nunca vou esquecer dele,
Ele quis ir na minha casa 10h30 da noite. Eu falei, mas a minha casa não tem cadeira, chão de terra. Ele falou, não quero ir lá. Inclusive, quando ele chegou, ele ficou horrorizado, porque era uma condição lastimável de se viver. É a extrema miséria. E ele disse, a partir de amanhã, nós vamos fazer uma casa para você. Nesse barraquinho, foi desmontado, como foi desmontada a minha vida, e ele me deu uma casa de 4 cômodos. Ele comprou todos os móveis da minha casa, ele nos dava a cesta básica. Eu tenho o diploma do 3º colegial, aquele intensivão em 3 meses, na verdade você não aprende nada, é só para ter o diploma mesmo. Infelizmente é assim. E aí você tem um diploma, é o único diploma que eu tenho. E ele me pagou tudo, ele nos ajudava com cesta básica, recurso financeiro. Então eu comecei a pegar amor cada vez mais, não por aquilo que eu ganhava, mas pela vida a qual eu estava construindo. A vida que diante dos meus olhos estava mudando. E eu comecei esta luta, mas não é fácil. E a mãe dos meus filhos foi embora, minha mãe me ajudando, o salário pequeno, e eu comecei a lutar, a lutar, a lutar. No ano de 2008, eu conheci a minha esposa, dia 16 de fevereiro de 2008. A mãe da Verônica. Da Verônica. Eu estava Qual o nome dela, da sua esposa? Vivian. Vivian. Eu estava desempregado, eu tinha os meus 2 filhos, morava na favela. Eu preguei para ela no encontro de crise, mas minha esposa tinha estudado na Inglaterra, estudou letra, agora começou pedagogia, extremamente inteligente. E aí começamos a nos conversar, a se relacionar, e eu disse para a mãe dela, para ela, fala para sua mãe que eu moro na favela, que eu estou desempregado, tenho 2 filhos, tudo contra aquilo que você tem hoje. Mas ela decidiu, padre. Em 3 meses decidimos casar. Ela saiu da classe média alta. Inclusive o nosso irmão Denilson, ele conheceu ela. Ela saiu da classe média alta de São Bernardo e veio morar comigo dentro da favela. Assumiu os meus 2 filhos. E eu comecei uma história com ela educando os meus filhos. Fazem 2 meses que eu não trabalhava, depois que eu trabalhei de pintor, eu saí e fui trabalhar dentro da Ford Caminhões. Eu saí agora, 9 anos e 6 meses que eu trabalhei na Ford. Eu saí porque fechou. O coordenador do grupo de oração, que era Caminho Seguro, ele trabalhava na Ford e ele conseguiu me colocar lá. Com 15 passagens na polícia, tiro no joelho, costela quebrada, ficha criminal desfavorável, semi-analfabeto, mas Deus me abençoou e eu entrei. E graças a Deus, a minha vida financeira foi melhorando, as minhas condições, o prazer de poder dar um presente para o filho, poder levar a comer num restaurante, e a minha vida foi mudando. Só que, no decorrer de toda essa beleza, toda essa ilustração maravilhosa, existe o contra. Porque é justamente um ponto que a gente entra e é bom enfatizar, porque senão a gente pensa que no caminho com Deus, no seguimento de Jesus, não existem as cruzes. Tudo lindo, maravilhoso. Tudo lindo, maravilhoso. Muitas vezes a gente escuta, inclusive em muitos canais por aí, que se você for trocar agora de canal, você vai ver, venha para cá e todos os seus problemas vão se resolver. E inclusive, a minha condição financeira era uma e agora é outra, eu não tenho problema, eu não tenho nenhuma situação difícil. Eu queria saber o que acontece, porque isso é uma verdadeira enganação. Porque uma fraude. O Cristo que se apresenta a mim, que se apresentou ao Ademir e que se apresentou de forma testamentária, porque está escrito no Novo Testamento, quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. E muitas vezes a gente esquece essa parte. Então, o que aconteceu, Ademir? A minha vida tudo lindo, maravilhosa, né? Emprego bom, casa boa, pastorais
andando mil maravilhas. Só que quando nós saímos da favela, os meus 2 filhos, o Mike e o Will, que eles pediram para voltar para morar na favela novamente, com a minha mãe. E o Mike tinha 15, o Wilker tinha 14. E eles ficaram morando lá. Eles são filhos Da mesma mulher, da sua segunda. Sim. Segunda. E eles começaram saíram da escola, começaram a percorrer o mesmo caminho que eu, a roubar. Com 17 anos de idade, o Mike estava com 17, faltava maio, junho, julho. Faltava 2 meses para completar 18. No dia 12 de maio de 2015, Dia das Mães, o Dia das Mães foi no dia 10 e no dia 12, às 5h30, eu fui reconhecer o corpo do meu filho. Ele tomou um tiro no pescoço e outro nas costas. Ele morreu. E eu fui reconhecer o corpo dele. Cheguei lá, estava jogado no chão, com um capacete, com uma arma do lado. Ainda na cena do crime. Só que daí o que acontece? Eu sentei do lado dele e agradeci a Deus por aqueles 17 anos de vida. Porque assim, eu entendia que ele não poderia cometer o crime que eu considero o pior, que é tirar uma vida. E eu sempre conversei com Deus dizendo, Senhor, se o dia que meu filho for roubar, for tirar a vida de alguém, melhor que o Senhor o leve. Eu aguento mais. E eu já ouvi dizer, mas não era mais fácil rezar pela conversão? Mas a conversão não depende da minha oração ou do agir de Deus, depende do querer, o que o Senhor falou, da atitude, da decisão, da escolha, da opção de vida. E ele morreu e eu agradeci a Deus por Deus ter me honrado. Ele morreu no dia 12, dia 13 eu enterrei, dia 15, que era um sábado, eu tinha pregação com a irmã Solange, lá de Itaquera. E ela me ligou e falou, não, irmão, você não precisa vir. E eu fiz questão de ir falar de Deus para os jovens. Porque eu não queria que os jovens causassem a mesma dor para os pais a qual o meu filho causou para mim. Aquele momento eu fui sustentado pela fé. Aquele momento a fé é dar força e autoridade naquilo que você acredita. Eu dei autoridade e força. A força e a autoridade me conduziram para aquele retiro. E eu consegui pregar no domingo ou no sábado a palavra de Deus. Só que depois de enterrar tudo, continuei a pregar, eu não fiquei culpando ou achando responsável. Porque todas as consequências é devido às suas escolhas. Nós não podemos julgar ou condenar ou culpar alguém pelo nosso sofrimento. Eu entendo isso. Depois de 2 anos, quando eu achei que estava estabilizado, em 2017, meu filho de 24 anos, ele morreu de overdose. Depois de uma noite inteira usando cocaína, tomando uísque com... Quanto tempo depois? Depois de 2 anos. 2 anos. Usando cocaína, tomando uísque com energético, com balinha dentro, ele teve um infarto fulminante na frente de casa. Rolou a língua e ele morreu. Ele tinha quantos anos? Tinha 24. 24 anos. Quando eu achei... Ele morreu no dia 5, dia 6 eu enterrei, dia 7 eu voltei a trabalhar. Depois que eu comecei a caminhar com Deus, todos os problemas que apareceram na minha vida, eu consegui superar através da oração. Através de uma vida de jejum, oração do terço, leitura da palavra e a Eucaristia. Quando eu achei que estava tudo lindo, depois de 1 ano que o Guilherme tinha morrido, dia 5 de fevereiro de 2018, o Wilker, que tem 21 anos hoje, ele foi preso por tráfico de droga. Ou seja, os seus 3 filhos homens, sim, com exceção da Verônica, que está com 10 anos. 10 anos. Os 3 filhos homens, então, eles debandaram então, pelo mesmo caminho justo, do pai, do tio do avô, e do avô. Justo.
E hoje o Wilker está 2 anos preso. Visito ele, porque é muito longe, é 9 horas de viagem. Quando a Verônica também nasceu, ela nasceu no dia 13 de fevereiro de 2010, 9 horas da manhã, 12 minutos e 42 segundos. Eu estava do lado dela. 4 dias descobriu que ela tinha meningite. Precisou colocar uma mangueira na cabeça. E eu nunca tive coragem de cancelar uma pregação por causa de um problema pessoal meu. Inclusive, quando a Verônica estava no hospital, eu fui rezar num quadro misericordioso que eu tenho na minha sala. E eu falei com o Senhor: Senhor, a minha filha está doente. E o Senhor disse: realmente, a sua filha está doente. Você não. Você pediu para ser pregador. Então você tem que cumprir. 27 dias de internada, ela respirando por aparelho, com uma mangueira na cabeça. Com 4 dias de nascimento, descobriu isso. Isso. E ela ficou 27 dias ali, internada, e eu fui 3 vezes, 4 vezes visitar minha filha, porque o resto eu tinha esse compromisso na igreja. Quando fez 27 dias, eu falei para o padre Jadilson: padre, batiza a Verônica. Verônica significa a verdadeira imagem de Deus. Uhum. O padre falou: Ademir, eu posso ir na quarta-feira, 3 horas da tarde. Eu falei: padre, é essa hora que eu quero. Eu, a Verônica, o padre Jadilson e a minha esposa Vívia. O padre pegou aquele copinho de água mineral e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quarta-feira, 3 dias depois, no sábado, 1 hora da tarde, a minha filha sai pela porta da frente, sem nenhuma sequela, para a honra e glória de Deus. Deus seja louvado. E quando a minha filha sai pela porta da frente, sem nenhuma sequela, eu entendo e leio na Bíblia: cuida das minhas coisas, que das tuas eu estou cuidando. Essa é a fé, essa força, a autoridade que a palavra de Deus nos dá para poder enfrentar a adversidade, os problemas, as tempestades que nos acontecem diariamente. Todos os dias é uma luta, porque eu tenho 19 anos e 8 meses, que eu nunca tive uma recaída. Todos os dias eu consigo sobreviver. Todos os dias eu consigo matar a vontade. Mas a pessoa fala: mas você tem 19 anos e 8 meses, você não volta a beber mais. Você não volta a usar droga mais. É isso que o inimigo quer que eu acredite. Sim, que a minha autossuficiência tome conta de mim. É como Saul. Eu que ganhei, eu que venci as batalhas, eu que ganhei. Mas quando a soberba ela toma conta do nosso coração, nós volta a ser o nosso antigo homem. Sim. E aí nós predominamos a nossa vontade da carne. Uhum. Mas eu acreditando que em Romanos 8,5 eu fui batizado no Espírito Santo, eu me tornei um homem espiritual, a vontade da carne ela não prevalece mais sobre mim, mas a vontade do Espírito de manter a sobriedade na minha vida, ela é mais forte. Você dizendo tudo isso, eu fico pensando assim, porque muitas vezes nós poderíamos perguntar: que Deus é este? Deus, como você no momento disse aí, diante do corpo do seu filho, Deus me honrou. Mas que honra é esta? Você fez o seu percurso, você fez as suas besteiras na vida, você viveu tudo que você viveu. Mas que Deus é este? Ou muitos poderiam dizer: o Ademir está colhendo o que ele plantou. E muitas vezes a gente escuta até isso dentro da igreja, que temos ainda uma visão muito, muito infantil de um Deus que castiga. Deus é justo, mas a justiça de Deus, ela se manifesta quando nós nos encontrarmos diante dele. E ele jamais vai se vingar de nós, ou jamais vai castigar cada um de nós em outra pessoa. Senão ele seria um pai carrasco. Ele seria o nosso pai e padrasto dos outros. Mas é justamente o que ele nos diz. Prepara-te para a aprovação. Porque os teus filhos que foram, cabe a Deus dizer onde eles estão e como foi o julgamento particular de cada um deles. Mas cabe também
a Deus a dizer dentro da sua vida e dos sofrimentos, porque o sofrimento nos purifica, nos amadurece, nos dá têmpera, nos dá fortaleza. Hoje eu estava num funeral, né? E estávamos em 3 padres, e um padre, e eu fiz a parte ali das exéquias, e o outro padre veio e disse uma coisa muito sábia: o sofrimento, qualquer que seja nesta vida, é para antecipar a salvação quando nós chegarmos na nossa Páscoa. E muitas vezes nós não entendemos isso. Vamos dizer assim: mas por que escolheu Deus o sofrimento para nos libertar ou nos purificar? Porque foi a via na qual, como você bem disse, faz crescer o homem espiritual e o homem carnal. O homem material, que vai ser enterrado quando nós formos, vai ficando por aqui. Quero te agradecer muito essa sua partilha. Até te provoca a fazer não sei se você já pensou, não sei, mas seria muito interessante colocar isso em livro, em documentário, né? Porque o testemunho arrasta. Às vezes nós podemos fazer uma pregação belíssima. As pessoas olham, começa a bocejar e tal, mas o testemunho arrasta, né? E o seu testemunho, ele precisa ser soprado nos 4 cantos. Para dizer, como eu falei lá no finalzinho do primeiro bloco, nós somos frutos do meio? Não, nós somos frutos da nossa escolha, quando esta é fortalecida por um encontro pessoal com Jesus. E dizer isso que nós terminamos agora. Esse programa, né, a beleza desse cenário, e aqui, gente de fé, a cruz está no meio, para nos dizer que só somos gente de fé quando a cruz ocupa o centro. Porque nós acreditamos numa cruz com Cristo. Uma cruz que redime, numa cruz que salva. Porque a cruz, mesmo estando no centro, ela não é a última palavra. E nós sabemos muito bem isso. Então, todas as cruzes que você já viveu depois deste encontro pessoal com Jesus, tenha certeza, não será a última palavra. A última palavra vai ser de um evangelho que sempre me constrange e ao mesmo tempo me temoriza. Quando o grande Senhor voltará e separará os cabritos das ovelhas e dirá para as ovelhas: vinde benditos de meu Pai. Me constrange porque é um Deus maravilhoso esse, mas ao mesmo tempo me atemoriza. Eu não quero estar do outro lado, onde vou ouvir: afastai-vos de mim. Então, Ademir, pensa nessa possibilidade. Converse com a sua esposa, inclusive, dentro da formação dela. Como você disse, é formada em letras, está fazendo pedagogia. Sim. Pensa nisso. Coloca isso em folha. Vamos dizer, eterniza isso. Porque não é um testemunho de ontem, não é um testemunho de agora, é um testemunho para sempre. Que Deus te abençoe e você também tenha certeza. Ser gente de fé só quando o Cristo estiver no centro. E este Cristo, como São Paulo nos diz, crucificado. Este e todos os outros programas você pode acompanhar no canal da Canção Nova no YouTube, o Canção Nova Play. Deus te abençoe e fique com isso. Gente de fé, só com a cruz no centro. Ademir, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Padre.
Valeu mesmo.